E agora, momento de oração. Momento de oração. Com o pastor Aloísio, da Igreja Missionária Emanuel de Humildes. Bom dia, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nesta linda manhã de segunda-feira, dia 11 de julho de 2022, onde nós, com muita alegria, muito prazer, estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus e da sua palavra, que é o Evangelho. E nesta manhã nós iremos falar no livro de 1 Samuel, capítulo 3, onde fala sobre o jovem Samuel que servia ao Senhor perante a Eli, que era o sacerdote. E Samuel era o jovem, o qual a sua mãe, por ser estéril, Ana, ela fez um voto com Deus que se ela tivesse um filho e fosse um varão ou um homem, ela daria ao Senhor para servir na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E assim Ana cumpriu o seu voto. Está escrito assim, em 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 a seguir. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naquele dia a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentemente. Certo dia, estando deitado no lugar, costumava o sacerdote Eli, cujos olhos já começava a escurecer, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Versículo 4. O Senhor chamou o menino Samuel, e ele respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a dormir. E ele foi a dormir. E por 3 vezes o Senhor chamou o nome de Samuel, pois Deus queria falar com Samuel, assim como Deus deseja falar com cada um de nós todos os dias. E a Bíblia diz que Deus chama a cada um de nós pelo nome, porque Deus nos conhece pelo nome. E Deus, por sua vez, frequentemente, por 3 vezes, ele torna a chamar, versículo 8, ele diz: O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse a Eli: Aqui, pois, tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio, verso 10, então veio a palavra do Senhor, ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. A gente vê uma história linda de Deus, onde uma mãe cumpriu-se o seu voto, fez aquilo que tinha proposto a Deus no seu coração. E Deus, por sua vez, honrou também o seu voto, porque Deus recebeu Samuel como um sacerdote, como um profeta. E Samuel cresceu na presença de Deus, aprendendo os ofícios, fazendo as coisas que cabia a Deus. Assim também, nos dias de hoje, nós observamos e vemos que toda a nação, toda a humanidade, segundo a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, todos nós somos uma criação que é chamada a criação ou a criaturas de Deus. E quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, deixamos ela entrar no nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus, pois está escrito: Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos aqueles que receberam, eu dei o poder de ser feito filhos de Deus. Então, nesta manhã de segunda-feira, querido, é importante você entender isso, pois Deus nos chama pelo nome. Deus chamou a cada um de nós
para que o servisse, para que fosse servo. Será que você neste momento pode bater no seu peito e dizer que você é um servo de Deus, que você nasceu para servir a Deus? Porque nós vemos que este mundo, ele disturba muito a mente de muitas pessoas no tocante a Deus, porque todo mundo, como muitas vezes eu pergunto, nas minhas palestras, nas minhas falas, que todo mundo quer ir para o céu, mas para ir para o céu tem que morrer. Todo mundo quer ser filho de Deus, mas para ser filho de Deus tem que obedecer. Todo mundo quer ser servo, mas para ser servo tem que servir. E essas palavras é que muitas vezes confunde a mente das pessoas, porque Jesus, ao fazer aquele sacrifício na cruz, querido, está escrito, registrado na sua palavra, que ele diz, porque Deus enviou o seu único Filho, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Então a palavra crer, querido, precisa acreditar, precisa depositar um voto de confiança. O apóstolo Paulo declara isso muito claro quando ele diz, lá em 2 Coríntios, quando ele diz, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque todo mundo sabe a história do apóstolo Paulo, que antes de ser conhecido como apóstolo Paulo, ele era chamado de Saulo, era o chamado Saulo de Tárcio, aquele homem que recebia dos sacerdotes, daquelas pessoas, dos romanos, a carta para perseguir os cristãos, e aqueles que fossem pegos seriam presos e muitos seriam até mortos. Mas ao caminho de Damasco ele teve um encontro com Cristo e os seus olhos se abriu. Quando os olhos do homem se abrem, automaticamente o seu entendimento também se abre em reconhecer a posição social, a posição religiosa que ele está. E nesta manhã nós queremos trazer uma interpretação nesse texto de 1 Samuel, quando se fala do jovem. Talvez Deus nesta manhã está chamando você, João, Pedro, talvez você, Tiago, talvez você, Alex, Ana, Cristina, Tereza. Talvez nesta manhã Deus está te chamando pelo nome, assim como ele chamou a Samuel pela terceira vez. E Samuel, sendo instruído por Eli, pelo sacerdote Eli, ele diz, eis-me aqui, Senhor. E Deus, ao ouvir essa palavra de Samuel, nós lembramos de Isaías, quando Deus purificou os lábios de Isaías, no momento que Deus desejava que alguém fosse pregar a sua palavra, anunciar o evangelho. E Deus fez uma pergunta e diz, quem irá por nós? E Isaías, depois de santificado, depois de purificado seus lábios com a brasa viva que veio do altar, através de um anjo, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Então, quando nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus e levantamos as nossas mãos e declaramos, eis-me aqui, Senhor, Deus irá com certeza te usar como um servo, como um vaso precioso nas suas mãos. E nessa manhã Deus te convida, Deus convoca você nesta manhã a se levantar no meio dessa comunidade linda aqui de humildes para servi-lo, mas servir em espírito e em verdade, como disse Jesus ali naquela fonte com aquela mulher samaritana. O Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E não, querido, só um ato religioso, mas em espírito e verdade. Que nesta manhã você se levante como o jovem Samuel, que se levante como o profeta Isaías, que se você se levante como o apóstolo Paulo, que no momento que ouviu aquela voz, ele se levantou e se tornou um grande homem de Deus. É um desejo de Deus nesta manhã, em nome de Jesus, que eu e você a cada dia se torne um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus para a glória dele. Amém? Vou orar pela sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, eu coloco a vida dessa comunidade, essas pessoas que ouviu, meu Pai, essa manhã, essa palavra, esta meditação, que eles possam ter força para se levantar, se erguer, levantar suas mãos ao céu e dizer, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, porque tu chama cada um pelo seu nome. Talvez nesta manhã, Senhor, tu esteja chamando essas pessoas pelo nome, essas pessoas que num dia de ontem passou um dia decepcionante na sua vida, talvez se envolveu em algo que hoje se arrependeu muito, mas Deus
ainda há esperança para você em Deus, querido. Que nesta manhã de segunda-feira você possa examinar-se, como disse o apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, um homem a si mesmo. Examinar, querido, é ver o seu estado de vida, é ver a sua posição, como está a sua vida hoje. Valeu a pena aquilo que você viveu ontem, aquela curtição, aquela balada? Talvez não. Então, nesta manhã, a minha oração é para que você, neste momento, se arrependa, de todo aquele ato, de todo aquilo que você viveu no dia de hoje e hoje passa a servir a um Deus. Procure alguém para te orientar, para te aconselhar, para te ensinar o caminho, assim como Pedro foi direcionado a Cornélio, para ensinar a Cornélio como servir a Deus. Que Deus te abençoe nessa linda manhã de segunda-feira. Em nome de Jesus. Amém.